Aqui quem tá falando é o SG, editor, e... Gente, mano, o áudio ficou travado, ficou bugadão, mano, ficou muito bugado, então eu vou dublar aqui pra vocês. Eu tava falando, eu pulei agora, eu vou cair em Clock Tower. Entra no meu canal, que é o SG Games, mas o Jedi ele tá fazendo um bagulho lá. Então aqui quem fala é o SG Games. Eu sou o editor dele, mas vamos dublar. Ele tá caindo, ele tá caindo. Sou tipo aquele jogo, aqueles caras que. Dublar não, não vou dublar, vou fazer um negócio lá. Igual aqueles caras lá de futebol, narrando. Vou narrar aqui. Ele pulou errado. Pega mira térmica e outra coisa aí. Nico Vela eliminou. Só pro primeiro andar. Vai ali. Leva um tiro. E não sabe de onde veio. Não sabe, mas sabe que tem cara, porque ele viu um mapa. Agora ele tá vendo o cara. Tá de bagulho aqui. Eu tô vendo a tela dele. Tá estourando barril ali. Não estava pensando que era o cara. Pegando ali. Kevin eliminou. Vai subir ali. Em cima da casa. Vai ficar no telhado. Tá ali no telhado. Tá achando. Tá tentando achar pessoa. Não acha ninguém. Tá vendo no mapa. Viu um cara. Tá atirando. Vai atirar. Tá atirando. Tá atirando. Tá atirando. Parou. Não, parou. De vez ele parou. Não tá vendo que tá. Aê, tá vendo? Os cara parece que tá de hack. Vamos ver se vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Matou! Matou! Normal. E o outro cara fugiu. Então ele vai entrar na janela ali, pulou. Da hora. Tô narrando, velho. Tô narrando o jogo, tô narrando. Tá descendo a escada, já tá no andar já. Pegou um negócio ali do Brasil. Pegou uma mochila level 2, já tem facão. Vai estourar. Desculpa pelo barulho do passarinho, né, mano? Porque tem passarinho aqui. Onde eu edito o canal do Jedi. Se inscreve no meu canal. Tá aparecendo na tela aí, eu vou colocar aqui na tela. Pera aí que eu vou colocar aqui na tela. Vai matar, vai matar, vai matar. Vai matar. Eita, não matou não. Não matou, que isso? Agora vai matar. Que isso? Ele caiu igual um, sei lá, coloca o replay aí pra eu ver. Quero colocar replay não, mano. Quero colocar replay não. Vou deixar vocês um pouquinho aí se eu falar. Valeu. Na verdade, eu só vou deixar tocando uma música até o final. Valeu, falou. Fui. Galera, fui. É 1 hora de música. Não vai ter a música toda porque o vídeo é muito grande. Eu não quero narrar muito. Eu não quero narrar. Não quero narrar. Coloca meu canal aí, ó. Isso, não, na verdade eu vou colocar meu canal. Meu canal tá aparecendo na tela aí, só vocês se inscreverem. Ok? Valeu, fui. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different?
Essa música é da hora, hein? Oh, da hora. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do
freak out, it's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? E aí, gostou da música? Música da hora, né, velho? Música bem da hora. Da hora que eu coloquei. Coloquei 2 vezes porque é bem da hora. Já tô com 11 kills. Quer dizer, o Jedi já tá com 11 kills. O Jedi já tá com 11 kills. O Jedi é muito profissional, na moral. Ele tava com 10 de vida, ele ficou vivo. Ele ficou vivo, velho. Será que ele vai ganhar? Sim, acho que não, hein. Acho que não, hein. Acho que sim, não sei, acho que sim. Acho que sim, acho que ele vai ganhar. Não sei, ainda não vi o vídeo. $12 minutos. 2 caras ali, tá atirando ali. 4 pessoas. Quer dizer, 3. Eu com 4 com eles. Ó, Jedi, mano. Tá errando todos os tiros, velho. Pô. O áudio ficou meio travado. Eu vou deixar um pouquinho do áudio pra vocês verem como que ficou. Dungeon não anda. Mano, o áudio ficou muito bosta, velho. Vocês viram? Ficou... Ai, meu Deus. Acho que é por causa do fone que ele tava. Acabou a bala, vai ter que voltar pra pegar a bala, né? Isso. Dungeon, mas ninguém tava lutando ali. Era onde ele tá. Vocês viram o áudio como que ficou? Ficou muito, muito bugado. Eu sei que minha voz tá meio... tá assim mesmo. Tentou se curar. Ele tá vendo a vida dele, não? Meu Deus. Na moral. Vai acabar o vídeo, hein? Será que ele vai ganhar? Acho que não, hein? Acho que não. Ou sim, acho que sim. Acho que sim, acho que ele vai ganhar. Será? Será? Ele vai ganhar? Jedi? Ele é Jedi. Não. Não sei o que é Jedi, depois eu vou ver na internet. Na moral, eu vou buscar aqui na internet. E já vou. Mano, eu acabei de procurar na internet. Sabe o que apareceu? Um cara. Aí, tá matando o último cara, hein? Será que vai matar? Acho que vai, hein? Aí vai matar. Será? Ah não, vizinho, não coloca música não, vai levar copyright, vou ter que falar muito alto. Tem que falar alto porque senão vai dar copyright. Vai, acaba o vídeo pra não dar copyright. Vai, mata. Matou! Que isso? Aí, ó. Aí, eu tô falando.
Mano, adiciona ele. Você vai ganhar todas com ele. Você vai ganhar todas com ele. Todas. Todas. Ih, vou ter que pegar essa thumbnail do vídeo, hein? Ele falou pra pegar a thumbnail. Já tirou até a print. Então, gente, eu vou terminar aqui o vídeo pro Jedi. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa like, se inscreva no canal, entra no meu canal, vai estar no link da descrição. Então, valeu, falou e fui, até o próximo vídeo.